O custo do pedágio em janeiro é o mais alto do país, de acordo com o INPE, num estudo que foi divulgado agora na quinta-feira, comparado com os valores de dezembro de 2011. O valor médio é de 12,93 a cada 100 quilômetros em rodovias estaduais do Rio de Janeiro. E aí vai minhas perguntas. A primeira delas eu acho que é a mais fácil. O que você acha disso? Não, acho perfeito o que está acontecendo. Quer dizer, eu não sei, eu não conheço o detalhe de que se continuasse o original, se seria exatamente esse preço, tá? Mas mesmo a defesa que eu faço do Estado do Rio de Janeiro, porque não adianta, está a mesma coisa assim, o melão em Copacabana custa mais caro do que o melão na Barra. Pronto, e daí? O problema é o seguinte, a Via Lagos é a única rodovia do país que em 18 meses construiu uma duplicação de rodovias com pedágio. Esse é um detalhe importante do processo. É a única, não existe outro, não existe São Paulo, não existe governo federal, não existe nada. Ela foi feita dessa forma. A audiência pública foi mostrada à população que nós tínhamos dois caminhos para seguir. Ou se duplicava imediatamente a rodovia, e para duplicar a engenharia financeira mostrava que tinha que ter uma tarifa mais elevada. Para isso, não está explicado, mas ela tem duas tarifas. Ela tem uma tarifa para o dia de semana e tem uma tarifa para o fim de semana. E um fim de semana que depois fica mais barato na segunda. Por quê? Para você ampliar a economia do local, como acontece. Hoje, por exemplo, as pessoas ficam lá até domingo, até segunda-feira e voltam. Então, gastam mais dinheiro na região, etc, tá certo? Tanto é que a Ponte com o Niterói, na segunda-feira, recebe um grande contingente. Da onde? Que vem da Via Lagos. E antes o pessoal já começava a se retirar no domingo, de manhã, por causa do congestionamento, aquela coisa toda. E outra coisa, foi feita dessa maneira por uma razão muito simples, que aí o IPEA não levou em consideração, né? É a economia, que até o nome IPEA, né, está exatamente ligado à economia. Que é o problema seguinte, eu preciso manter os outros municípios vivos. Por quê? Se eu tivesse recursos, e o governo, e ele fizesse a via, de graça, eu mataria Araruama, mataria Saquarema, a Gigi. Quando tentaram reduzir, a Gigi foi à falência, na época, né? E hoje, graças a Deus, está tudo recuperado. Agora, houve uma audiência pública, se mostrou toda essa problemática, inclusive para a imprensa, para todo mundo, e disse, olha, para fazer isso, pode ser resolvido. Na época era R$3 para dia útil e R$5 para semana, para os turistas, vamos chamar assim, né? Porque se não tivesse turista, se ninguém viajasse para ir para a praia, ela seria inviável a duplicação dela. Então, foi feita essa compensação. E mais, pelo menos ainda na minha época, as pessoas que tinham que passar rapidinho, né? Às vezes o cara mora aqui, sai daqui, fizeram todo um cadastro, né? Esse cadastro, eles tinham um valor, pelo menos não sei se continua, tinha quase 10 vezes menor. Então, esse valor, é justo ter um valor desse? Olha, o valor é justo, porque, quer dizer, como eu te falei, eu não sei se isso está levando em consideração certinho tudo que foi feito e está escrito como deveria ser feitos esses reajustamentos, tá? Isso tudo está lá. Admitindo que isso seja correto, que é a pergunta que você está me fazendo, só estou ressaltando. Eu acho, porque na hora que você entra numa rodovia em que você cai num buraco, fura um pneu de madrugada e tem gente para te atender, isso não tem preço para a pessoa que ficou naquela situação. Um acidente, você tem médico, você tem ambulância imediata, porque por contrato é obrigado a fazer isso. Então, você tem todo um acompanhamento, você tem todo um sistema de qualidade do pavimento. Para quê? Para poder manter os custos operacionais dos veículos mais baixos, né?
Então, eu acho que isso vale a pena. Você já reparou que quando não há pedágio no Brasil, a rodovia não é pedagiada, com raras e honrosas exceções, que eu não sei quais são, mas deve ter, né, para não ser injusto, o estado é deplorável. Né? Nós estamos aí vendo na televisão, né, permanentemente, os buracos, as pessoas, os acidentes, gente que vem fugindo, né, dos buracos e batem de frente, enfim, sem sinalização, é uma série de coisas. E aí não. Você tem, inclusive, a quem processar. Se não te atendeu bem, se não resolveu o teu problema, você imediatamente você pode entrar na justiça e vai ganhar. Esse valor teria como ser menor dos pedágios? Existe? Olha, esse valor, por incrível que pareça, uma família de 4 pessoas vai pagar esse pedágio, não é isso? Agora, se você for de ônibus, é mais caro do que o pedágio. E, normalmente, quase sempre as pessoas que não têm a oportunidade de ir de automóvel, porque não tem, para ele ficaria caríssimo ir de ônibus. É um detalhe interessante. Alguma relação com imposto? Nada que imposto. O ônibus é mais caro, individualmente. Então, se eu tenho uma família de 4 pessoas, vai ser muito mais caro. É um paradoxo, né? Mas é. Assim. Me falaram que existe uma relação de... Se a ponte de Niterói não tivesse sido privatizada, teria algum problema sério com relação a isso? Ela estaria com vão no mar. Caído no mar. Porque a ponte com Niterói vinha há muito tempo apresentando problemas homéricos com aquele vão, que é o maior vão do mundo, 300 metros, e toda hora ele trincava. Então, quando ele trincava, ele mudava o estado de tensões. Então, você ia lá, né, trincava, você arrumava e em outro lugar. E assim ia. Não sei se lembra, até que chegou um dia, houve um vendaval lá, né? E começou a ponte, evidentemente, a chegar perto da frequência de ressonância. O que significa isso? Se ela atingisse a frequência de ressonância, empatasse, ela simplesmente explodiria e cairia, como acontece, tem várias pontes no mundo inteiro que já tiveram esse tipo de problema. Então, a solução que nunca o governo federal conseguiu dar, historicamente, tá certo? Chamaram espanhóis, chamaram ingleses, chamaram tudo e não conseguiu dar. Quem deu foi exatamente os brasileiros nessa concessão, que inclusive contratou a COP, que a COP fez os pêndulos dentro, à medida que ela começa a querer, aí puxa lá para cá, aí arruma. Vem o vento de lá, puxa para cá. E fica aquilo movimentando o tempo todo e está com a vida agora maravilhosa, pode seguir em frente, pode receber os ventos que antes não podia receber, porque tudo isso aconteceu no dia que deu tal vendaval, que as pessoas tiveram que largar os carros, porque você perde a dirigibilidade, né? E tiveram que largar os carros porque ela abria assim, você olhava o mar, né? As pessoas desesperadas na ponte. Aí tem que ser concedido, acabou sendo concedido. Existia essa melhoria da ponte de Niterói, talvez tenha sido muito fruto por conta da própria privatização e aí sim o pedagiamento da ponte. Tem alguma relação isso? Ou isso aconteceria, essa reforma, essa reestruturação da ponte, independente disso? Sabe qual é o problema? A demagogia. A demagogia é o grande problema. Eu não sei se você lembra, porque ponte tinha pedágio, a Dutra tinha pedágio, as rodovias de São Paulo nunca deixaram de ter pedágio, com o governo e tudo mais. Aqui não, começava. Cada governo que entrava começava. Não, vou reduzir o valor. Agora, tinha dinheiro para manter? Não, não tinha dinheiro para manter. Era irresponsável, a ponto da ponte quase ser perdida. Por pouco ela não foi perdida, tá certo? Porque aqui ninguém responde por nada, né? Então, na hora que a ponte começou a ter esses problemas, é que aí a coisa saiu correndo para fazer. Eu fui tantas vezes desmentido. Não, o McDowell está dizendo que a ponte está com problema. Não, não está com problema nenhum. Até o dia que deu tal vento, né? E aí a imprensa toda assistiu, fotografaram, etc., que as próprias pessoas, né? Aí todo mundo levou um susto bravo. Então, chegou o ponto na ponte, para você ter uma ideia, que segurava o pedágio, tá certo? Até meia-noite. Meia-noite você poderia passar. Dava uma fila enorme, ficava todo mundo aguardando na ponte. Sabe? E dissesse, não, mas aí o governo entrou com dinheiro, resolveu. Não entra com dinheiro.
E mais, cada concessionária ela é obrigada a ter e a cumprir todo o asfalto. Você faz levantamentos permanentes, sofisticadíssimos, com o que a gente chama de IRE, né? Que é a irregularidade do pavimento, que à medida que você começa a ondular o pavimento, você aumenta o custo operacional dos veículos, o consumo de combustível, manutenção e tudo mais. E as concessionárias entram e são obrigadas. Eu já vi concessionária duplicar uma rodovia, pavimentou, 3 meses depois deu problema, teve ela mesmo que arcar. E é assim. Agora, quando o governo faz uma rodovia, 3, 4 anos depois tem que fazer outra quase, porque não teve dinheiro para fazer a manutenção. Então, essa bagunça que a gente conhece, infelizmente a gente conhece, antigamente você tinha planos diretores, você tinha todo um sistema, hoje você não tem. Então, pelo menos a concessão mantém as grandes vias, as mais importantes do país, firmes, para poder, evidentemente, nós podemos ser mais competitivos no mercado internacional. Esse estudo do IPEA, qual a grande falha desse estudo do IPEA? Porque acabou sacramentando, no caso do Rio, com a taxa mais cara. Não, é simples. Cada rodovia ela tem uma maneira de conceder. Uma já estava boa, o cara só quer colocar basicamente a manutenção. O outro quer duplicar, fomos nós. Nenhuma saiu assim duplicando, não existe. É a única que foi. Agora, foi aprovada na audiência pública, que todo mundo quis, porque eu dei a alternativa de não fazer e dei a solução como fazer. E eu mostrei a todo mundo que eu tinha que equilibrar todos os municípios, porque você não quer pagar a Via Lagos, vai de outra. Você não é obrigado a pagar. Eu saio do Rio, não quero pagar pedágio, pego a Amaral Peixoto, que já está uma boa parte duplicada e está previsto. Agora o governo leva 12 anos duplicando e não acabou. Eu fiz em 18 meses a duplicação da RJ 124, exigi, né? E está aí. Né? Hoje Cabo Frio é sensacional. Eu ainda fiz a água e saneamento da região dos lagos. Toda ela concedida. É a maior concessão em termos de investimento privado, global e per capita do país. Água e saneamento. Então, na verdade, ele só teria que... O erro do estudo do IPEA é não ter visto essas peculiaridades. Não. Ele simplesmente chega lá, não, aqui aumentou mais do que o outro lugar. Quer dizer, não é... Cada um teve uma maneira. A Dutra foi uma coisa, a ponte foi outra, né? A ponte só cobra num sentido, né? A Via Lagos é outra, porque essa preocupação toda eu tive de fazer, isso foi no Tribunal de Contas para mostrar, foi em tudo que é lugar para mostrar, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que estava querendo ver e comprovou, gostou e, inclusive, deu recursos para a iniciativa privada fazer. Então, quer dizer, aquela outra também, nós só temos 2 no Rio, estaduais, né? São Paulo tem uma rede, né? Nós só temos 2 estaduais. A Via Lagos, que deu esse boom na região dos lagos, e a de Friburgo, que tem uma serra braba, que é cheia de obras de contenção. Ela é uma serra que anda, né? E que está todo mundo atento lá. Tem hoje uma concessionária lá, já faz tempo que está operando. O senhor acredita que assim, aí, por que está mais para o lado econômico, mas esses preços que estão sendo cobrados hoje, o preço mínimo que pode ser cobrado mais baixo, ou isso pode abaixar um pouco, ou isso é o valor que... Não, isso é o valor, não tem, você vê, hoje ainda, você com esse valor, você mantém todo o sistema, porque você está pagando. Existem outros investimentos que vão ter que ser feitos em função do crescimento do tráfego. Se o tráfego tiver um crescimento mais rápido, tem que fazer muita coisa. Se o tráfego não tiver crescendo tão rápido, você vai fazer menos coisas. Na engenharia financeira, isso é matemático, quer dizer, você tem todos os elementos e a agência, ela tem as engenharias financeiras, porque aqui no Rio, nós exigimos que todo mundo desse a engenharia financeira um CD ao Estado, para que ele possa e pudesse exatamente ficar ali
levantando tudo direitinho conforme manda o figurino. Não tem nada que não seja demonstrado. Agora, você vai me perguntar como é que está isso hoje, eu não posso te dizer administrativamente como está. Eu deixei tudo arrumado. Engenharia financeira, com vinculação nas células, porque eu posso também te mandar uma tabela sem vinculação nenhuma no Excel, né? Então, tudo modelo sistema de engenharia financeira. Para quê? Para que o Estado possa, juntamente com a concessionária, não ser embromada, né? Ser embromado, e trabalhar em conjunto. O IPEA diz que o Estado do Rio, então, tem o pedágio mais caro. Uma pergunta mais difícil. Será que o senhor consegue... já que não houve o respeito pelas variáveis nessas concessões do Rio, se respeitasse essas variáveis, o Rio de Janeiro não seria o pedágio mais caro? E, sim, qual seria? Não, o pedágio mais caro eu até acredito que ainda continua a ser por causa da Via Lagos. A outra não é tão cara quanto assim, aquela de Friburgo, né? O que eu digo é o seguinte, o próprio pedágio da Via Lagos, eu acredito que deva estar seguindo o compromisso contratual, tá certo? Evidente. Tem Tribunal de Contas para ver, tem agência, isso tem um pessoal que está cuidando, exatamente, né? Como a NTT cuida do governo federal todo, né? Exatamente, essas agências foram criadas para isso, para ter alguém que fique olhando tudo, verificando se as coisas estão absolutamente corretas, entendeu? Então, por isso é que eu acredito que deva ser esse mesmo pedágio que está aí, tá certo? Eu até, quando você falou isso, eu fiz uma continha só para verificar, né? Não, para ter uma ideia, e deve estar mais ou menos batendo mesmo. Hoje parece que está 12, uma. Agora, não esqueça que tem a tarifa mais barata, né? E tem mais. Você, de segunda a sexta-feira, quase sexta-feira, porque antigamente eles fizeram uma modificação no meu trabalho, depois de um determinado tempo, que eu não concordo, que na sexta-feira você tinha, a partir de meio-dia, que a tarifa cresceria, né? E eles aí fizeram um negócio que não precisaria disso. Aí já não sou eu, resolveram mudar, que eu não concordo. Mas o governo é eleito, vai lá, senta e faz a coisa, não posso fazer nada. Então, o que é importante é que nós passamos a ser um pouco mais competitivos com essas duas vias só. O Rio só tem duas estaduais. Agora, você olha São Paulo largou o Rio de Janeiro para trás, que nós estamos igual a Pangaré, né? São Paulo, aquele cavalo puro sangue, porra, né? E nós ali, lá atrás, né? Com duas rodovias. Por quê? Porque nós não temos interior. Agora, de um tempo para cá, nós passamos a ter interior. E agora com a Petrobras fazendo no Comperj, Itaboraí, as fábricas que estão em Porto Real, né? O petróleo, se não tirarem da gente, né? O Rio está interiorizando. Hoje quem está ficando parado é o município do Rio de Janeiro. Esse está ficando parado. Para você ter uma ideia, a renda per capita do município do Rio é menor do que a de Caxias. Caxias é maior. Você pega Porto Real, é muito maior que o Rio. O Rio é assim, sei lá, 26 mil. Até o penúltimo dado que eu me lembro que era 26 mil. E você pega Porto Real, 80 mil, entendeu? Por quê? Menos gente, mas com indústrias de ponta, de automóveis, etc. Então, você está mudando o interior do Estado. Tá certo? Licença, que eu sei que a gente vai acabar tomando muito tempo, mas vamos tentar resumir. Fala um pouco do seu trabalho até passar adiante, enfim, até a sua peça. Não, eu quando eu fiz uma análise do governo do Estado, a pedido na época era o Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que era o vice-governador, sobre as finanças do Estado do Rio de Janeiro naquela oportunidade, logo no início do governo. E eu cheguei à conclusão que o governo estava falido. O governo precisava fazer alguma coisa, ter um plano novo, um plano que, você imagina, a Banerj dando prejuízo, o metrô com déficit monumental, a Supervia, quer dizer, hoje é Supervia, mas os trens metropolitanos com déficit então maior ainda, né? Então,
você não tinha nem dinheiro para pagar o 13º. Tanto é que quando eu avisei que não tinha dinheiro do 13º, não se conseguiu pagar. Então, foi feito um planejamento para as concessões e privatizações naquela oportunidade. E isso foi feito para salvar o Rio de Janeiro. Não foi ruim de todo, na minha opinião, né? Até o metrô, ninguém acreditava que o metrô daria dinheiro, etc., né? Dava um prejuízo lá, hoje o metrô dá lucro, né? O Banerjee acabou, né? Infelizmente até, né? Foi comprado. E com isso, você acabou fazendo um Estado mais enxuto, né? E você vê aí como é que está se fazendo muitas obras aqui no estado do Rio de Janeiro e município, né? Estão juntos crescendo bastante. Então, isso você tem que levar em consideração que concessão é importante. Agora, eu sou um sujeito democrático, eu mostrei para a imprensa, para todo mundo. Tem duas opções: ou a gente faz imediatamente a duplicação e dá uma guinada na região dos lagos, ou vamos fazer a concessão com valor menor, vamos levar muito mais tempo para duplicar uma coisa que todo mundo era desejo da população duplicar, né? Então, prevaleceu isso. Nunca ninguém na época chegou, não, absurdo. Nunca. Só depois, com o passar do tempo, claro, o país de repente sente uma crise, né? Aí aquilo, tal. Mas não se esqueça que se você não quiser pagar o pedágio, pega a sua família, põe no ônibus, vai pagar mais caro. Vai desembolsar mais do que desembolsa no pedágio. Então, hoje, na teoria, o pedágio, apesar de ser um valor alto, ainda é mais compensatório. Porque ele compensa você com o menor custo de operação dos veículos, menor tempo de viagem, esse tipo de coisa. Claro, você vai ter um carnaval, aí você vai ter problemas, né? Mas no dia a dia, hoje tem gente que mora lá em Cabo Frio, usufruindo do Cabo Frio, e vem trabalhar no Rio, por incrível que pareça. Uns vêm de vans, outros vão de ônibus, outros vêm de carro, inclusive, né? Tem amigos meus que foram morar para lá. À medida que você dá a condição boa de estrada, não é só dar condição boa de estrada, se eu precisar, numa madrugada, de alguém, eu vou ter. Qualquer pessoa vai ter, né? Se tiver um acidente, você vai ser socorrido, com médicos e tudo. Isso tem um preço. Inclusive, é o tipo de concessão que nós fizemos. Eu fiz a concessão na China, né? Na província de Guangdong, das vias expressas. Guangdong é uma província que fica próximo a Hong Kong. Então, lá, por exemplo, não tem esse negócio de hospital, não tem esse negócio Eu até perguntei, vocês vão querer fazer que nem nós fazemos no Brasil? Não sei o quê. Não. Isso aí, se o camarada bater, é ele que se vire para tirar o carro, etc. Mas tem pedágio para poder pagar o investimento, uma parte dos investimentos, tá certo? Então, cada um, né? Tem uma maneira. A França também tem outra forma de fazer. E já houve época que o nosso pedágio era muito mais barato do que lá. Depois, agora já deve estar mais competitivo, né? Os dois. Por quê? Porque também o Rio, hoje o Brasil empresta dinheiro para o FMI. Pô, em né? teoria, então os valores cobrados de pedágio hoje, apesar do Rio de Janeiro acabar sendo um dos mais caros, acaba sendo um pedágio justo? Na minha opinião, é um pedágio justo, desde que você mantenha o que está escrito nos contratos, né? Que você tem que... Deu um acidente, você tem que dar 10 minutos depois lá para poder socorrer. Tem um carro enguiçado, você tem que estar 10, 15 minutos lá, como aqui também. Eu fiz essa aqui também, da Alanza, aqui para a prefeitura, que estava também muito desorganizado, porque não sabia como é que tinha determinado o custo de operação. Aí eu montei a engenharia financeira toda. Hoje eles sabem quanto tempo eles têm que te socorrer, entendeu? Quer dizer, tem mais guinchos, tem mais, enfim, toda essa tractana toda, né? Agora, quem tem que olhar isso são as agências e os governos, né? Porque senão também é bom olhar, né? Sempre é bom olhar.